Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. E despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte, com grande glória ressuscitou. E tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Aleluia. Olá, bem-vindos a mais um culto online neste domingo, e eu queria saudar vocês com uma passagem bíblica que está em Isaías 40, 28 a 31. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as suas forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as suas forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Durante a nossa vida, nós passamos por momentos altos e baixos. Tem momento que está tudo bem, estamos alegres, tudo vai caminhando muito bem. Mas tem outros momentos que nem sempre as coisas vão como a gente planejou, como a gente quer. E na maioria das vezes, em alguns momentos, nos sentimos desanimados, cansados, fracos, sem vontade para nada, né? Principalmente agora, durante esse período que estamos enfrentando de pandemia, onde temos que ficar em casa, onde muitos trabalham e correm o risco de andar por aí e às vezes ficam angustiados, né, em pegar o vírus, em se sujeitar a essa possibilidade, né? Então, às vezes na nossa vida a gente pode comparar ela como uma montanha russa, né? E às vezes a gente dá aquele looping de 360 graus. E nesses momentos devemos recorrer a quem, né? É a pergunta que a gente faz. E tá ali, né, no versículo que a gente viu ali, que Deus está ali pronto. Deus nunca fica cansado, Deus nunca fica desanimado, Ele está sempre ali disposto a nos ajudar. Então, quando a gente se sentir nesses momentos fraco, desanimado, é a Ele que a gente deve recorrer.
pois Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar força, Ele vai estar sempre com a gente, caminhando ao nosso lado, né? Como já diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, convido então para a gente se colocar em oração diante do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado por esse privilégio de podermos nos reunir como irmãos em família, na tua grande família. Assim te pedimos, diante desse cenário global que estamos vivendo e nesta palavra que foi lida de Isaías, aonde tu fortalece e revigora o nosso cansaço. Tu põe de pé aqueles que estão deitados ou que estão cansados, aqueles que tropeçaram também. Mas a gente está aqui para te louvar e para agradecer em todos os momentos aquilo que tu tem feito em nossas vidas. E a gente poder compartilhar isso com o nosso próximo. Obrigado mais uma vez por esse momento. Amém. Agora convido a todos a participar e louvar com os cânticos que serão colocados em seguida. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti.
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Ei, WhatsApp! Esse foi o nosso convite para o culto desse domingo, nessa semana que nós passamos aí depois da Páscoa, e de repente muitos de vocês viram esse convite de culto e se perguntaram ou até disseram para vocês mesmos, mas isso aí não está na Bíblia, né? Ou de repente o pastor está começando a ficar meio doido já nesse negócio de isolamento e de quarentena. De fato, não está na Bíblia dessa forma, e nós vamos chegar lá, mas antes disso a gente vai falar sobre o nosso WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que a maioria de nós tem, né? E ela serve tanto para algo benéfico, mas também às vezes nos tira inclusive a paciência, porque ele não para de apitar em muitos momentos e às vezes a vontade que a gente tem é jogar o celular para cima. Mas de qualquer forma, é uma ferramenta de comunicação que tem sido muito utilizada e que facilita a nossa vida de inúmeras formas. Tem os seus pós, os seus contras. E quando eu lembro do WhatsApp, eu lembro que hoje existem pessoas que eu diria que nunca usariam um celular na mão e que fazem uso do WhatsApp, que mandam seus vídeos, suas mensagens, se comunicam com os familiares
Eu lembro da minha avó, que lá na Nova Alemanha, lá no interior de Imbuia, alguém que foi criado nesse contexto totalmente rural é alguém que hoje usa e se comunica através do WhatsApp. Algo que 5, 6 anos atrás nós diríamos que seria impensável ela ter um celular na mão e de repente ela faz uso dessa ferramenta. E certamente você também conhece alguém que você jamais diria que usaria e que tem e faz uso aí do nosso WhatsApp. WhatsApp, que ali nós temos na verdade um jogo de palavras, porque o WhatsApp é um jogo de palavras com uma expressão que vem do inglês, que é a expressão WhatsApp, que na verdade significa e aí, o que é, o que está rolando, como que você vai. É uma pergunta, uma expressão que é utilizada para demonstrar que você está se interessando por aquele que você faz a pergunta. E você se importa então com aquilo que ele está experimentando na vida. E aí? O que está rolando? Como é que vai? Quais são as coisas que têm acontecido na sua vida? E ficando com essa expressão, e lembrando que o nosso culto hoje era um culto que nós anunciamos que Jesus diz: ei, WhatsApp. Nós queremos ir também para o nosso texto bíblico deste dia, deste domingo pós-Páscoa, primeiro domingo pós-Páscoa, que é o texto de Lucas 24, 13 até 35. Ele estará projetado aqui a nós, mas você pode aí pausar o vídeo, procurar na sua Bíblia. Enquanto isso eu faço a leitura também para nós. Um texto um pouco mais longo, mas também um texto que é de um período ali da semana da Páscoa, do domingo, após a ressurreição de Jesus. As mulheres tinham acabado de ir até o túmulo, não vendo a Jesus por lá, né? E ali elas se deparam com a realidade de que o túmulo está vazio. E o texto segue dizendo assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, porque para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, e lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém.
onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: Senhor, ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esse é um texto bastante conhecido para esse período, que conta a história de dois discípulos que retornam de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Eles são conhecidos como os dois discípulos de Emaús. E aqui muito provavelmente dizem que pode ser um casal que voltava entristecido pelas coisas que tinham acontecido naqueles últimos dias em Jerusalém. E eles já estão aqui a mais ou menos 11 quilômetros de distância da cidade de Jerusalém. Essa é a distância de 60 estádios. E quando eles estão caminhando de volta, o texto diz que Jesus se aproxima deles. E ali nas palavras de Jesus e naquele primeiro diálogo a gente percebe 3 sentimentos que estão embutidos e cravados no coração daqueles discípulos. Os discípulos ali, eles estão preocupados, entristecidos e em dúvida. O próprio Jesus diz que eles estão preocupados. O que vos preocupa? Ele pergunta quando ele chega diante daqueles discípulos. Em segundo lugar, eles estão entristecidos por todas as coisas que tinham acontecido. O termo aqui fala de um semblante sombrio, e quando nós estamos entristecidos, logo a nossa feição e os nossos olhos e o nosso semblante nos acusam e a gente não consegue fingir que nós estamos bem. Eles estão entristecidos pela morte de Jesus e ao mesmo tempo eles estão em dúvidas, com muitas dúvidas a respeito de tudo que está acontecendo. Porque eles acreditavam que a vinda desse Jesus e esse Jesus seria a saída e seria o redentor das suas vidas, e de repente agora eles voltam com a sua esperança a respeito da ressurreição sepultada. Eles estão voltando angustiados e em dúvida sobre todas essas coisas que tem acontecido. E quando Jesus pergunta para eles o que está acontecendo, aqueles homens, eles dizem: por que tu ignoras essa situação? Acaso tu és o único que estava em Jerusalém que ignora toda essa situação que aconteceu lá nos últimos dias? As esperanças que estavam alicerçadas em Jesus, elas tinham sido sepultadas juntamente com Jesus por aquele casal que retorna de Jerusalém. E quando aquele homem, que é Jesus, se aproxima daqueles discípulos, a primeira coisa que a gente percebe é que ele dedica tempo indo ao encontro dos discípulos. E Jesus pergunta para eles: hey, what's up? Ele pergunta para aqueles discípulos: o que vocês estão conversando pelo caminho? O que está rolando? O que está acontecendo? O que está passando no coração de vocês? É a pergunta que a gente percebe no versículo 19. O que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida em que vocês caminham? É a pergunta empática de Jesus, que se preocupa com aquilo que passa na vida e nos corações dos seus discípulos. Jesus, ele dedica tempo indo ao encontro. Ele dedica tempo quando ele caminha junto, e se a gente percebe que essa caminhada junto ela começa pela manhã, muito provavelmente, porque no amanhecer aquele casal deve ter começado a caminhar, e quando Jesus fica na casa deles e é convidado a ficar na casa deles, o texto diz que o dia já está quase declinando, ou seja, ele passa um período longo do dia caminhando junto e ao mesmo tempo expondo as Escrituras para aquele casal e para aqueles discípulos. Jesus, além de fazer isso, ele dedica tempo quando ele é constrangido a ficar naquela casa. E quando as pessoas, os discípulos, eles fazem um esforço para que Jesus fique com eles, Jesus fica lá. E depois é reconhecido no partir do pão. O que nós apreendemos desse texto? Que tem muitas outras questões envolvidas, é claro. Mas a primeira coisa que nós somos convidados a saber é que Jesus, ele se importa com todas as nossas situações de preocupação, de tristeza e de dúvidas que nós temos agora no meio desse contexto.
E de repente muitos de nós ouvem agora os cultos e já sabem aonde que vai recair o tema. E não poderia ser diferente. É por isso que o nosso coração agora está batendo e por essas coisas que nós também temos as nossas preocupações, dúvidas, anseios, não que não tenham outras coisas, mas especialmente a gente tem falado sobre isso e a nossa vida é envolvida por essas questões. E quando nós olhamos para o texto e nós olhamos para as nossas vidas, também a nossa vida hoje é carregada de preocupações, de preocupação com o futuro, e nós nos preocupamos e nos perguntamos a respeito do nosso trabalho, como que vai ser, e de repente alguém de vocês já ganhou a conta, ou teve um acordo trabalhista para redução de salário ou redução de horas de trabalho ali na sua empresa. Isso é uma situação que causa preocupação. Ou você tem preocupações em relação à sua saúde e o medo agora de contrair um coronavírus e você não sabe como que o seu corpo vai reagir, como o seu organismo vai reagir a essa doença e a esse vírus que está por aí. E ao mesmo tempo nos preocupa a falta de contato que nós temos e o desejo que a gente tem de ver pessoas e que agora de repente a gente não pode mais ver. A gente viu casos de mamães, por exemplo, que tiveram o parto e ali elas estão impedidas de verem os seus filhos já há muito tempo. De crianças às vezes de 2 meses, 4 meses, 6 meses e que porque o pai ou a mãe teve coronavírus já por um bom tempo não pode mais ver os seus queridos e ter esse relacionamento mais concreto com eles. Nós temos períodos de preocupação, nós temos períodos, como diz o texto, de tristeza, e também nós, às vezes, temos o nosso semblante carregado de tristeza e um semblante sombrio ao mesmo tempo. E nós temos tristeza quando nós olhamos para as estatísticas de pessoas que são acometidas de coronavírus. Nós temos tristeza quando nós vemos quantas pessoas morrem no mundo em relação ao coronavírus, e a empatia é isso, é a gente olhar para a situação do mundo e não só estar preocupado com a minha família, e às vezes a tentação é essa, de achar que porque a minha família ou a minha cidade não tem lá tantos casos de coronavírus, isso não é tão real assim, mas a gente precisa olhar para fora e perceber quantas pessoas morrem todos os dias, em virtude disso e claro também de outras coisas, mas como a gente falou, é isso e por isso que o nosso coração tem batido nos dias de hoje. A nossa preocupação e a nossa tristeza em relação à impossibilidade de nós fazermos aquilo que nós tanto amamos e agora a gente de repente não pode mais fazer. E nós fomos impedidos disso. E claro, a dúvida. Nós vivemos, queridos, o período das dúvidas. De um vírus que é novo, de um ambiente que é novo, onde esse vírus agora chega, onde a gente não sabe como que vai ser a situação do nosso país na próxima semana, nós não sabemos como que vai ser a situação da nossa cidade e do nosso país no próximo mês, daqui 2 meses, daqui 2 anos. A única coisa que a gente pode dizer é nós não sabemos. E a dúvida, ela está presente e está bem fortemente cravada aí nos nossos corações e nas nossas vidas nesse tempo de pandemia. A gente percebe que só existe certeza nas redes sociais. E muita gente está carregada de certeza lá, quando faz algumas publicações. E algumas publicações bem carregadas de falta de empatia e de amor ao próximo também. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir. É muito fácil a gente ter certeza quando nós não precisamos decidir as coisas. É fácil ter certeza das situações quando as decisões não estão na nossa mão. E se os especialistas eles não têm certeza do que vai ser daqui 2 meses, 3 meses, 1 ano ou 2 anos, será que nós é que estamos carregados de razão sobre o que vai acontecer ou o que vai deixar de acontecer? A gente precisa refletir sobre isso, sobre essa questão de que realmente nós vivemos num período de dúvida e de que a dúvida ela é dolorida e ela é dura porque ela nos tira do controle da situação. A gente conheceu agora pessoas que tiveram reuniões, por exemplo, de trabalho e foram lá com máscaras e tudo mais, e naquela reunião de trabalho a única coisa que a patroa e o patrão tinham para fazer era chorar porque não sabiam o que fazer.
E a gente vive situações assim, onde as pessoas simplesmente não sabem o que fazer. É um período de dúvidas, queridos. Não é um período de certezas, mas é um período que nós temos apenas dúvidas e a gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Por isso, afirmar categoricamente que é assim, ou que é aquilo, ou que é aquele outro, ou que vai ser assim, ou que vai ser daquele outro, é uma grande ilusão, na verdade. E a gente precisa esperar e orar para que as pessoas que tomam decisões grandes e importantes, elas tenham ali sobre elas a sabedoria também que é dada pelo próprio Deus. Talvez nós estejamos no momento perguntando assim também como os discípulos de Emaús perguntaram para Jesus naquele momento: Senhor, acaso Tu és o único que ignoras as coisas que estão acontecendo nos últimos dias? E a gente corre o risco de repente de fazer a mesma pergunta nesse contexto. E quando a gente experimenta fatalidades, quando a gente experimenta medos, angústias, ameaças intensas, a gente pode correr o risco de também se perguntar: acaso Deus também está nos ignorando? E o texto vai nos dizer que, na verdade, não. Muito pelo contrário. E de que no meio das nossas preocupações, dúvidas, tristezas, Ele é o mesmo Deus que acolhe tudo isso, todos esses sentimentos e diz para nós: ei, WhatsApp, o que está rolando? O que está acontecendo na sua vida? Ele é o Deus que olha para as nossas situações e Ele diz: conta para mim aquilo que aflige, que perturba também o teu coração e a tua vida. Jesus, Ele não é um ignorante. Ele não é aquele que ignora as situações que nós sofremos, muito pelo contrário. Ele é o Deus que em Jesus, a gente percebe nesse texto, dedica tempo, caminha ao lado, acolhe o nosso sofrimento e abre os nossos olhos para a esperança que nele há. E é o que acontece com os discípulos de Emaús, que quando reconhecem a Jesus no partir do pão, depois de terem feito uma viagem tão grande de Jerusalém até Emaús, eles não pensam duas vezes, eles levantam e mesmo à noite eles retornam para Jerusalém para anunciar para todos os outros que eles viram que Jesus de fato havia ressuscitado. Essa é a nossa esperança. Querida comunidade, Jesus ressuscitou e os nossos olhos eles estão abertos e voltados para a esperança que há nele, porque Ele se preocupa com cada um de nós e com cada situação que nós vivemos. Se alguns acham que esse é o diagnóstico de que nesse período de pandemia e de isolamento a igreja está morrendo, eles estão bem enganados, porque se antes nós tínhamos uma igreja reunida nos domingos, agora a gente tem diversas, dezenas, centenas, milhares de igrejas reunidas nas casas. Se alguns acham que o isolamento que nós vivemos é a morte da igreja, vão perceber que na verdade o efeito vai ser contrário. Porque nós estamos com um desejo muito maior de hoje poder se encontrar, de poder se reunir, de poder inclusive testemunhar desse evangelho também para os outros. O período atual ele só mostra como que nós precisamos disso, como nós precisamos de uma comunidade, como nós necessitamos da igreja e de estar uns com os outros. Quando eu ouvi aquela música, o Nosso Louvor, que é uma música que nós cantamos muito aqui em Barreiros, eu comentei com a minha esposa: olha, que saudade que dá de a gente poder estar reunidos presencialmente também em culto. Mas ao mesmo tempo de saber que essa vontade é uma vontade que o próprio Deus coloca em nós. E mostra de que a igreja de Jesus, pós-coronavírus, ela estará certamente ainda mais forte, porque nós temos o desejo de estar juntos novamente. Se você anda preocupado, entristecido, em dúvidas, como os discípulos de Emaús estavam naquele contexto, o Cristo ressuscitado, Ele está contigo, Ele está conosco e nos pergunta o que está acontecendo. Por isso, todos os dias eu sou convidado a colocar a minha vida diante de Deus, de colocar as minhas preocupações, as minhas angústias diante dEle, na certeza de que Ele transforma os nossos maiores tormentos em calma, em paz e em alegria. É isso que Ele fez na vida dos discípulos de Emaús, é isso que Ele faz nas vidas das pessoas o tempo todo. Eu quero compartilhar, para encerrar, uma história que o Ronaldo Lidório, que é alguém ligado às igrejas que fazem parte do CTPI,
trouxe numa das palestras nessa semana no encontro online que nós pastores tivemos, quando ele falou que ele esteve numa igreja, num determinado local do Oriente Médio, e naquela igreja lá, num local de intensa perseguição, ele estava lá e num determinado momento as pessoas começaram a se levantar e a orar por pessoas e famílias que sofriam perseguição, por pessoas que viviam momentos bem delicados na vida, por pessoas ali que tinham perdido toda a família porque chegaram à fé em Jesus. E naquele contexto as pessoas começaram a se levantar porque todas elas tinham situações onde elas não tinham mais os seus parentes porque tinham afirmado a fé em Jesus, ou porque sofriam perseguições constantes, às vezes dos próprios familiares ou de outras pessoas, e houve ali um lamento e um choro muito grande e forte naquele contexto. E de repente o Ronaldo Lidório disse que um homem se aproximou dele em prantos e disse que por causa da fé em Jesus ele tinha perdido todo o relacionamento com toda a sua família, com a esposa, com os filhos, mas ele disse assim: mas agora eu tenho a Jesus, e porque eu tenho a Jesus eu estou contente e eu estou alegre. E de repente eles começaram a cantar um hino que falava sobre Jesus e sobre a alegria que Jesus traz, e naquele hino as pessoas então, depois de um intenso choro, começaram a sorrir, se alegrar e louvar a Deus, porque agora elas estavam com Jesus. Este é Jesus, aquele que transforma os nossos tempos e momentos de tristeza, de angústia, de caos, de dúvidas, em esperança, na certeza de que Ele caminha ao nosso lado. Que essa seja também a tua certeza. E assim nós queremos orar também, encerrando esse tempo, pedindo que Deus esteja contigo, comigo, ali em todos os momentos que nós estamos angustiados e abatidos. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado porque Tu és um Deus que não se afasta de nós. Obrigado porque Tu és um Deus que anda conosco em todo o tempo. É verdade que as situações de preocupação, de tristeza, Senhor, de angústias, de dúvidas que estão nas nossas vidas nesse tempo, mas no meio disso tudo, Senhor, nós pedimos que Tu derrames a Tua paz sobre nós, que, Senhor, a Tua palavra seja consolo, seja alívio para as nossas vidas, e que ao mesmo tempo nós sejamos lembrados em todo o tempo da esperança que há em Ti, da esperança da ressurreição, da esperança de um Deus que se preocupa e se ocupa com todas as nossas questões, que não é um Deus ignorante, que ignora os sofrimentos do ser humano, mas que ao lado está. Nós Te louvamos porque Tu és assim, Senhor, porque Tu és um Deus conosco, e isso se reflete de maneira ainda mais especial no envio de Jesus, que morre e que ressuscita por cada um de nós. Que Tu abençoes a vida de cada um que hoje também aqui assistem, Senhor, a esse culto, e assim a gente pede que Tu estejas lá, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus possa te abençoar, que você possa ficar na paz desse Deus e possa servi-lo ali onde você está, com alegria. Amém.